Hoje você vai entender por que tantos filhos de Deus estão enfrentando dificuldade financeira. E mais do que isso, você vai descobrir que isso tem um propósito e que há uma saída vinda do céu para quem crê de verdade. Aleluia! Essa mensagem é uma revelação espiritual para a sua vida. E se você ouvir com o coração aberto, Deus vai falar contigo do início ao fim. Fique comigo até o final, porque tem resposta de Deus chegando para você. Ele não te esqueceu, e ainda que a situação esteja apertada, hoje o Espírito Santo vai mostrar por que tanta coisa aconteceu e o que Ele está prestes a fazer. Se você crê no poder transformador de Jesus, digite amém nos comentários. Clique no botão inscrever-se se você ainda não é seguidor do canal para não perder nenhum vídeo. Faça parte desta comunidade de adoração a Deus. Tem gente que serve a Deus de coração, ora todo dia, entrega o dízimo direitinho, vive na honestidade, mas mesmo assim parece que tudo trava. Nada dá certo. O dinheiro entra e sai voando. As contas acumulam, o salário não rende e parece que a bênção passa na porta e não entra. É sobre essa gente que Deus quer falar hoje. Aleluia! E o pior, viu, irmãos, é quando a pessoa olha ao redor e vê gente que nem se importa com Deus prosperando. Gente que vive na mentira, na corrupção, crescendo, enquanto quem é justo está ali, apertado, lutando. Isso dói, machuca a alma. É como se fosse uma injustiça divina, e muitos até pensam, será que Deus me esqueceu? Mas Ele não esquece, não. Tem hora que a fé treme. A pessoa pergunta baixinho, chorando por dentro. Senhor, eu não sou perfeito, mas eu te sirvo, porque estou passando por isso. E não tem vergonha nenhuma em sentir isso, viu? O próprio salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, também passou por esse sentimento de angústia. O que importa é onde você coloca a sua esperança, no céu ou na circunstância. Esses dias difíceis não significam que Deus te rejeitou. Pelo contrário, pode ser exatamente o sinal de que Ele está preparando algo maior para a sua vida. Às vezes Deus silencia para testar o nosso coração, para ver se você serve a Ele pela recompensa ou pelo amor. E quando Ele vê que mesmo sem nada você continua firme, aí Ele começa a mover o céu a seu favor. Em Salmos capítulo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que palavra linda, irmãos. O justo passa por aflição. Ele não é poupado do sofrimento. Mas tem uma promessa. Deus vai livrar de todas. Não de algumas, não de metade, mas de todas. Aleluia! Isso é forte demais. Deus não está indiferente à sua luta. Ele vê cada lágrima, cada desespero no fim do mês, cada noite que você perde o sono preocupado com boleto, com aluguel, com dívida. E Ele não é um Deus cego nem mudo. Ele é o Deus que ouve, que responde, que age no tempo certo. Mesmo que pareça demora, a resposta dele vem. Aleluia! Sabe por que dói tanto? Porque você é filho. Quem não é filho não sente essa dor na alma. Mas quem é, sente tudo mais profundo, e Deus disciplina os que ama. Ele permite certas lutas, não para destruir, mas para amadurecer, para fortalecer, para transformar. Se a bênção vier antes da hora, pode ser que ela se torne maldição, mas quando vem do jeito de Deus, ela permanece. Às vezes, Deus quer tratar com o nosso coração, ensinar o valor da provisão diária, igual fez com os hebreus no deserto. Lembra, irmãos? Eles tinham fome e Deus mandava o maná do céu, mas o maná era só para o dia, não dava para guardar para o outro dia. Por quê? Porque Deus queria que eles aprendessem a confiar nele todo dia. E Ele quer fazer isso com você também. Pode parecer que tudo parou, que nada muda. Mas Deus está agindo nos bastidores. Tem coisa que Ele muda no mundo espiritual antes de aparecer no natural. Por isso, você precisa continuar firme. Não pare de orar, não pare de confiar, não pare de esperar.
Porque quem espera em Deus não se decepciona. Pode até demorar, mas a hora dele chega, viu, irmãos? Aleluia! Não tem vitória sem processo, não tem milagre sem luta. E se hoje você está na prova, saiba que isso não é seu fim, é só o meio da caminhada. Deus está escrevendo uma história linda com você, uma história de superação, de fé, de fidelidade. E quando a provisão chegar, vai ter gosto de milagre. Você vai glorificar dizendo, foi Deus, só Ele podia fazer isso. Então não desanime. Deus não vai deixar você desamparado. Ele é teu pastor. E como diz em Salmos capítulo 23, versículo 1, nada te faltará. Mesmo que hoje falte, amanhã vai ter. Porque Deus honra os fiéis. Ele não esquece os que confiam nele. A seca não dura para sempre. A chuva vai chegar. E quando chegar, vai ser abundante. Vai ser de encharcar sua alma de alegria. Viu, irmãos? Eu estou falando com você que já pensou em desistir, que achou que orar não estava adiantando, que até pensou que Deus se esqueceu. Mas hoje Ele te trouxe aqui para dizer, filho, eu estou contigo. E essa situação vai mudar. Aleluia! Que palavra viva é essa? Deus é bom em todo tempo. E mesmo na escassez, Ele está te preparando para viver uma nova estação. Vamos falar agora sobre um homem que sofreu tudo o que se pode imaginar, inclusive na área financeira, mesmo sendo um servo fiel de Deus. Esse homem era Jó. Ele era íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Mas mesmo assim, perdeu tudo: bens, casa, animais, riqueza e até os filhos. Não foi pouco, viu, irmãos? Foi uma dor profunda, uma perda completa. Jó não era só um homem bom, ele era próspero. Tinha milhares de ovelhas, bois, camelos, empregados. Era respeitado, admirado. Mas num único dia, perdeu tudo. Tudo. A ruína foi tão grande que ele rasgou as vestes, raspou a cabeça e caiu com o rosto em terra. E sabe o que ele disse, irmãos? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé. Deus permitiu que Jó passasse por aquilo. Não foi o inimigo quem dominou a situação. Foi Deus quem permitiu a prova. Porque Deus sabia da fidelidade de Jó. Sabia que ele não servia por interesse. E isso é uma lição para nós. Às vezes, a escassez vem para provar nosso coração, para revelar se nosso amor por Deus depende do que Ele dá, ou é firme mesmo quando Ele silencia. Tem gente que ama Deus enquanto tudo vai bem, mas quando o dinheiro acaba, o louvor some, a fé esfria, o coração se fecha. Jó não. Mesmo sem entender, mesmo em luto, mesmo sem nada, ele permaneceu fiel. E isso tocou o coração de Deus. Aleluia! Irmãos, o céu se move quando alguém na dor continua adorando. Quando alguém na perda continua dizendo, eu confio em Ti, Senhor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Olha aí, irmãos, a Bíblia reconhece o sofrimento, mas mostra que o fim da história foi diferente. Foi Deus quem deu um fim para a dor de Jó. Mas antes do fim chegar, ele precisou continuar crendo, e isso vale para você também. A dor de Jó não foi apenas material. Ele sofreu na alma. Os amigos acusaram ele, disseram que ele devia ter pecado, que aquilo era castigo. A própria esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Olha o nível da pressão. Mas Jó ficou firme. Ele podia até cair de joelhos, mas não caiu da fé. E isso é o que Deus espera de nós. Resistência espiritual, mesmo na escassez. Viu, irmãos? Às vezes quem mais deveria nos apoiar é quem mais nos fere. Foi assim com Jó. Mas Deus vê tudo, e Ele é justo. Não adianta querer entender tudo. Tem coisa que é espiritual demais para nossa mente limitada. Jó não entendeu, mas confiou. E Deus não precisa ser compreendido, precisa ser adorado. Isso muda tudo. Isso abre caminhos até nos desertos mais secos da alma.
Jó foi provado até o limite, mas Deus já sabia até onde ele aguentava. Deus nunca permite uma prova acima do que a gente pode suportar. E se ele permitiu a crise financeira, é porque tem um propósito escondido nisso. Pode ser crescimento, pode ser livramento, pode ser amadurecimento, pode ser o preparo para uma bênção ainda maior, mas nunca será destruição. Aleluia! A história de Jó é uma resposta viva para quem está passando por lutas. Para quem está vivendo com pouco, com medo, com contas atrasadas, Deus não te abandonou. Jó também achou que Deus tinha se calado, mas no final ele ouviu a voz do Senhor de forma clara. E essa voz está chegando na sua vida hoje, viu? É Deus dizendo: eu estou no controle, confia em mim. Tem processos que só quem vive sabe a dor. E tem milagres que só quem sofreu sabe o valor. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E foi a fé que segurou ele de pé. Quando tudo desaba, o que te sustenta é o que você carrega por dentro. É a sua fé em Deus, firme como uma rocha, mesmo quando as ondas da vida querem te derrubar. A gente precisa parar de achar que crise é sinônimo de ausência de Deus. Às vezes, a crise é sinal da atenção dele. Deus está olhando para você. Ele permitiu a prova, mas já marcou o fim dela. Ele permitiu a escassez, mas já escreveu o dia da virada. Jó sofreu, mas depois foi honrado, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoou mais no fim do que no começo. Agora a gente precisa entender que o processo é sagrado. O sofrimento de Jó foi aprovado por Deus porque ia revelar algo para o mundo espiritual. E talvez o teu sofrimento hoje também esteja anunciando uma glória que vai impactar muita gente ao seu redor. Deus está levantando testemunhas vivas do poder dele. Então, se hoje você está vivendo como Jó, firme na fé, mas vendo tudo desmoronar, saiba que você não está sozinho. Você está num processo. E processo dói, mas transforma. A sua história não vai acabar na escassez. Porque Deus é especialista em virar páginas, em mudar destinos, em restaurar o que ninguém mais consegue. O Deus de Jó é o teu Deus também. Aleluia! Agora vamos falar de outro momento muito forte da Bíblia, viu, irmãos? Um tempo em que o povo escolhido por Deus vivia em humilhação, em opressão, sem salário justo, sem liberdade, sem esperança. Eram os hebreus no Egito. Mesmo sendo o povo da promessa, eles viveram anos e anos na escassez. Isso mostra que até o povo de Deus passa por momentos de dor. Eles moravam em terra estranha, trabalhavam como escravos, sem direito a nada. Tudo o que produziam era para Faraó. Trabalhavam de sol a sol, sem descanso, sem perspectiva, sem reconhecimento. Eles sabiam que tinham uma promessa, mas não viam mudança. E muitos pensavam: será que Deus esqueceu da gente? Mas Deus não esquece do que Ele prometeu. Ele só age na hora certa. Aleluia! O povo chorava, sofria calado, mas chegou um tempo em que o clamor subiu até Deus, e foi aí que tudo começou a mudar. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e tenho ouvido o seu clamor. Aleluia! Deus vê a aflição e ouve o clamor. Ele não é surdo, Ele é atento, Ele é Pai. Deus disse mais: Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para levá-los a uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Deus não só vê e ouve, Ele age. E o propósito dele não é te deixar no aperto, é te tirar do aperto e te colocar num lugar de provisão. Mas para isso, ele precisa ser buscado com fé. Deus não foi indiferente ao sofrimento daquele povo, mas ele queria ouvir a voz deles, o clamor sincero, o gemido de quem já não aguenta mais. Tem luta que só termina quando a gente clama de verdade, viu, irmãos? Quando a alma grita, quando o coração geme,
quando a fé se derrama em oração. Foi isso que aconteceu com os hebreus. Eles não aguentaram mais. E Deus desceu. É assim até hoje. Tem gente que só ora com palavras bonitas, mas não rasga o coração. Mas o que move o céu não é discurso bonito. É clamor sincero. É lágrima que escorre do coração. Deus está dizendo, eu vi tua dor, mas quero ouvir tua voz. Aleluia. Quem clama com fé atrai o mover de Deus. E quando ele se levanta, ninguém pode impedir a vitória. A escravidão financeira existe ainda hoje. Tem gente presa em dívidas, juros, cartões estourados, nome sujo, salário que não dá, conta que não fecha. Isso é um Egito moderno. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que libertou os hebreus está vivo, poderoso e agindo hoje. Ele ainda tira do cativeiro, ele ainda quebra correntes, ele ainda abre caminhos onde parece que não tem. Aleluia! Mas atenção, irmãos, antes da libertação vem o confronto. Moisés teve que encarar Faraó. E às vezes Deus vai te levantar para confrontar situações, para dizer basta, para se posicionar em oração, jejum, fé. Não para brigar com ninguém, mas para declarar com autoridade. Deus me tirará dessa situação. E quando você se posiciona, o céu se move. Deus entra na causa com mão forte. É importante entender que aquele tempo no Egito serviu como preparação. Deus estava formando um povo forte, resistente, maduro. Ele sabia que para herdar a terra prometida, o povo precisava ser transformado. E talvez, irmão, Deus esteja te preparando assim também, te amadurecendo, te ensinando a confiar nele no pouco, para depois te entregar o muito. Aleluia! Ele trabalha em silêncio, mas nunca para. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz: Deus te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Olha que revelação, viu, irmãos? Deus permitiu a fome, mas também deu o sustento. Isso mostra que a escassez foi pedagógica e a provisão milagrosa. Tem coisa que a gente só aprende na dor. Tem fé que só cresce na prova. E tem vitória que só chega depois do deserto. O povo de Israel aprendeu a confiar em Deus porque passou por dificuldades. E você também está aprendendo. Não reclame do processo. Aprenda com ele, porque cada lágrima rega a terra da promessa. E quando chegar o tempo da colheita, vai ser glorioso. A história dos hebreus no Egito nos ensina que Deus permite a escassez, mas ele também marca o dia da libertação. E quando ele decide agir, ele faz do jeito dele, na hora dele, para que ninguém leve a glória. Só ele, só o nome dele será exaltado. E quando ele agir na sua vida, irmão, todo mundo vai ver que foi Deus. Aleluia! Vai ser forte demais. Viu, irmãos, o sofrimento dos hebreus terminou quando eles clamaram. E essa pode ser sua virada também. Talvez Deus só esteja esperando o seu clamor sincero, não uma oração apressada, mas um clamor verdadeiro. Aquele que sai da alma, sabe? Porque quem clama de verdade atrai o céu. E quando o céu se move, a terra responde. O milagre começa de dentro para fora. Deus já está agindo. Então não se cale, não se conforme, clame, abra o coração, derrame sua alma, diga para Deus que você precisa dele, que não aguenta mais essa situação, que você crê na promessa, que você não vai desistir. Deus vai ouvir, Deus vai responder, Deus vai descer com providência, com força, com resposta. Aleluia! Você não vai ficar nesse Egito para sempre. Deus já começou a te tirar de lá. Agora, irmãos, chegou a hora da gente olhar para dentro, porque a crise financeira que muitos enfrentam, mais do que um problema exterior, revela uma batalha interior. Deus permite algumas situações para mostrar o que a gente carrega por dentro. O deserto não inventa sede, ele só revela quem está com sede de verdade. Aleluia!
Tem gente que, enquanto tudo vai bem, louva, ora, sorri, testemunha, mas quando o dinheiro acaba, quando a conta entra no vermelho, quando o emprego vai embora, aí a fé vacila. A crise expõe onde estão nossas raízes, se elas estão fincadas na confiança em Deus ou na segurança do bolso. E Deus usa esses momentos para nos ensinar a depender somente dEle. Aleluia! Em Provérbios capítulo 17, versículo 3, diz: O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deus prova, sim. Ele permite o aperto para purificar a alma, para revelar se servimos por amor ou por interesse. E só quando somos provados é que descobrimos o tipo de fé que temos, fé de aparência ou fé firmada na rocha. No deserto não tem muleta, irmão, não tem plano B, só tem o céu. E é nesse cenário que a fé verdadeira cresce, a fé que diz: eu não tenho nada, mas tenho a promessa. E isso me basta. Aleluia! Deus ama esse tipo de fé. A fé que confia mesmo sem ver. Que acredita mesmo quando tudo ao redor parece contradizer a promessa. Glória a Deus! Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, crer com a conta cheia é fácil. Crer com a geladeira vazia, isso sim é fé. A crise revela o nível da nossa confiança em Deus. E se você continua confiando, mesmo em meio à dor, parabéns, você está sendo aprovado no céu. A crise também nos ensina o valor do pouco. Muita gente só aprende a agradecer depois de perder. Só aprende a valorizar o arroz com ovo depois que passa fome. Deus usa a escassez como escola, e Ele ensina com amor. O povo no deserto aprendeu que o maná só vinha para quem confiava. Não adiantava guardar para o outro dia, tinha que crer todo dia, viu, irmãos? Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, uma viúva pobre disse a Elias que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite para preparar a última refeição dela e do filho. Mas Elias, enviado por Deus, pediu que ela fizesse primeiro para ele, em obediência. E sabe o que aconteceu, irmãos? A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Aleluia! Olha que coisa linda! Deus não multiplicou tudo de uma vez. Ele não encheu barris nem sacas. Ele sustentou dia após dia, milagre após milagre. Isso nos ensina que a provisão de Deus vem na medida da nossa fé. Quando a gente obedece, mesmo no pouco, o céu se move. A fidelidade no momento da escassez é o que atrai o milagre constante. Aleluia! A crise também nos ensina a olhar para o alto, porque quando o chão desaparece, a única direção possível é para cima. Deus quer que a gente pare de olhar para o salário, para o chefe, para o governo, e comece a olhar para Ele, porque a nossa fonte é Ele. Os canais mudam, mas a fonte é eterna. Aleluia! Quem olha para o alto vê o céu se abrindo, vê milagre chegando. Tem bênção que só vem depois da dor. Tem crescimento que só nasce no terreno da escassez. E tem maturidade que só se conquista na lágrima. Deus conhece seu coração. Ele sabe o quanto você tem lutado. E se Ele ainda não te tirou dessa situação, é porque ainda tem algo para te ensinar nesse tempo. Mas calma, viu, irmão? Ele não vai te deixar aí para sempre. Essa fase vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e dizer: foi ali que eu aprendi a confiar. Foi naquela conta atrasada que eu conheci o Deus da provisão. Foi naquele aperto que eu descobri o poder da fidelidade. Porque tudo o que Deus permite tem propósito. Ele não desperdiça dor. E a tua dor vai virar testemunho. Aleluia! Vai sim, irmãos. Se você hoje sente que está no fundo do poço, lembra, o fundo do poço é onde Deus te encontra para te levantar. É ali que Ele fala com você, trata você, transforma você e depois te tira de lá de cabeça erguida. Ele é especialista nisso.
O mesmo Deus que permitiu o deserto vai abrir o mar, vai prover onde ninguém espera. Aleluia, Ele é fiel. Agora escuta bem, irmão. A crise não define você. A escassez não diz quem você é. O teu valor não depende do que você tem na carteira, mas do que você tem na alma. E se dentro de você mora fé, gratidão e esperança, então você é rico aos olhos do céu. Porque o que sustenta não é o ouro, é a presença. O que preenche não é o dinheiro, é Deus. Irmãos, agora é hora de falar da virada. Porque o nosso Deus não é só o Deus do deserto. Ele é o Deus da promessa, da restauração, da multiplicação. Ele permite a prova, mas também determina o dia da restituição. Aleluia! A tua história não vai terminar na escassez. Deus tem um tempo de abundância preparado para quem permanece firme. E esse tempo está chegando. A Bíblia diz, em Salmos capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Escuta isso, irmão. A noite está acabando. A escuridão não é eterna. A luz da promessa já está despontando. Deus não esquece do que Ele prometeu para você. Ele viu tua fidelidade na escassez e agora vai te honrar diante de todos. Aleluia! Vai ser forte demais. Jó, que a gente falou lá atrás, sofreu tudo o que podia sofrer. Mas sabe como termina a história dele? Em Jó, capítulo 42, versículo 10, diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Olha aí, irmãos, Deus virou o cativeiro, e não foi só devolver o que Jó perdeu, foi dar o dobro. Deus é abundante. Isso mostra que Deus não apenas restaura, Ele recompensa, Ele surpreende, Ele honra a fé que resistiu. E é isso que Ele está preparando para você, viu? Não vai ser pouco, não vai ser esmola, vai ser milagre, vai ser do jeito que só Deus pode fazer. Vai ser tão grande que quem olhar vai dizer, isso aí foi a mão de Deus, aleluia. Você vai glorificar muito ainda. Irmão, essa escassez que você está vivendo não é permanente, ela tem data para acabar. E quando Deus virar esse cenário, tudo vai mudar. Vai mudar tua casa, teu coração, tua história. A viúva que só tinha farinha e azeite viu o milagre todos os dias. E você também vai ver. Deus vai restaurar, vai multiplicar, vai fazer transbordar. Confia, só confia, viu? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmão, Deus está dizendo que Ele já pensou tudo, já planejou tudo. E esse plano inclui vitória, inclui provisão, inclui honra. Deus não escreve história com ponto final de derrota, Ele escreve com glória. Você não vai viver para sempre no deserto. A terra prometida te espera, mas você precisa atravessar com fé, viu, irmãos? A restauração vem para quem não solta a mão de Deus no tempo difícil, para quem continua confiando, mesmo quando tudo diz o contrário. E você chegou até aqui. Você não parou, e é por isso que você vai viver o milagre completo. Aleluia! Todos os dias trago uma mensagem de fé e oração aqui nesse canal. Por isso te convido a tornar esse momento uma prática de fé e devoção diária a Deus. Junte-se a nós e vamos juntos orar todos os dias. Siga esse canal e clique no sino. Dessa forma, toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você será avisado em seu aparelho com uma notificação. E se você quiser ofertar para essa obra, para nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais vidas, basta clicar no link da descrição deste vídeo. Que Deus abençoe abundantemente cada pessoa que sente no coração esse desejo. Toda semente plantada com fé, Deus faz multiplicar. Aqui é terra fértil, irmão, é obra do céu. Aleluia! Fique por dentro dos temas diários de nossas orações. De segunda a sexta, temos oração da manhã logo no início do dia e mensagem com oração ao final da tarde.
Aos sábados temos vídeos como esse com uma mensagem para seu coração e aos domingos às 10 da manhã teremos nosso Domingo com Deus, com oração, momento de louvor com hinos e pregação da Palavra de Deus. Você não pode perder. Então se encha de esperança, irmão. A crise não vai te derrubar. Deus já está agindo. Você não vai terminar como começou. A restauração já está no caminho. A providência já foi liberada. Agora é só continuar firme, crendo, orando, adorando. Porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu, aleluia. Ele é o teu Deus, teu socorro, tua fonte inesgotável. Receba essa palavra no coração. Tome posse da vitória. Declare com fé. Minha história não vai terminar na escassez. Deus está restaurando tudo. Eu profetizo provisão, fartura, portas abertas, dívidas quitadas, milagres visíveis. Que o teu lar seja cheio da presença de Deus, que nunca falte o pão, a paz, a alegria e a fé. Em nome de Jesus, amém. Espero você amanhã em nosso Domingo com Deus. Vai ser um culto abençoado, cheio da presença do Senhor. Vamos orar juntos, cantar louvores, ouvir a palavra e sentir o céu se abrir sobre nós. Não falte, viu, irmão? Já separa esse momento com Deus. Ele quer falar ainda mais ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e até lá.